Bom dia, pessoal. Vocês estão sendo notificados, estão recebendo a notificação. Vocês pediram para falar sobre esse tema, então, sobre paciência, e eu selecionei esse tema aqui com muito carinho, porque eu sei que ter mais paciência é um grande desafio na nossa maternidade, né? E tem gente que acha que paciência é um dom, mas paciência não é um dom. Eu contei para vocês, né, um pouco da minha experiência, já respondi sobre paciência lá na caixinha de perguntas e eu já contei para vocês que para eu me tornar uma pessoa mais paciente, eu precisei de muito tempo aí de exercício na sala de aula. Paciência não foi uma coisa que eu adquiri com a chegada do meu filho, mas que eu construí ao longo de anos. E eu precisei entender, né, que é no dia a dia, dia após dia, que a gente constrói a paciência. Bom dia, pessoal. Quem vai chegando, seja bem-vindo. Estamos então hoje com o nosso tema paciência, né? E essa esse assunto com essa pandemia, né? Teve uma busca muito grande sobre esse assunto e muitas pessoas querendo saber como ter mais paciência. Quando a gente joga ali a pesquisa no Google, no aparece, né? Como ter mais paciência com o filho, como ter mais paciência com o marido e com um monte de coisas, né? Porque a gente precisa desenvolver a nossa paciência. Então hoje eu trouxe algumas dicas para vocês sobre isso. E eu quero começar dizendo para vocês, gente, tá tocando aqui meu telefone. Quero contar, né, dizer assim para vocês que a principal coisa que a gente deve ter em mente sempre é que bom dia, Deise, seja bem-vinda, né? A questão não é sobre querer ter paciência. A questão é a nossa consciência sobre quem nós somos, como nós estamos e sobre ser real. A gente precisa entender que quanto mais consciência a gente tem do que a gente precisa melhorar, mais oportunidade a gente dá para si mesmo de mudar, né? Então, a gente precisa começar, né, pensando da paciência sobre esse ponto de vista. Bom dia, Fê. De que primeiro nós precisamos entender quem somos. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Nessa pandemia, nessa loucura que a gente está vivendo, até pessoas, bom dia, Deise, mais pacientes se tornaram mais ansiosas e mais nervosas e, consequentemente, mais, digamos assim, mais intensas, né, no comportamento. Mas a gente está vivendo um momento muito único, a gente está vivendo um momento sem igual, né? Então, isso está causando uma pressão muito grande na gente, emocional, que tá no geral, né? As pessoas com dificuldade de lidarem, mesmo as pessoas que são mais calmas. Então, isso é um bom momento para a gente refletir, né? Que às vezes a gente acaba perdendo a paciência não por causa de coisas que o nosso filho faz, mas por causa de coisas que nos acontecem. Já pararam para pensar sobre isso? Às vezes o que acontece com você no seu dia assim, tá ali borbulhando dentro de você, você não conseguiu digerir aquilo e basta acontecer uma coisa às vezes simples que faz parte do comportamento do seu filho, que é esperado para a idade dele, para você perder a paciência. Então, às vezes a gente precisa olhar mais para isso, né, para o que acontece com a gente, qual é a origem, né, desse nosso sentimento, digamos assim, dessa raiva
que tá causando essa perda de paciência na gente, né? Então, talvez não seja o comportamento do seu filho, talvez não seja algo que ele tenha feito, mas talvez seja algo que aconteceu com você durante o dia, em algum momento do seu dia, alguma coisa que não tenha dado certo, né? Um cansaço. O cansaço é uma grande origem da perda de paciência. E a gente se sente cansado com muitas coisas, não só fisicamente, mas com as coisas que não deram certo. A gente se sente cansado com o nosso trabalho, a gente se sente, nós mães especificamente, a gente se sente muito cansado com os trabalhos da casa, né, com a rotina, com tudo que a gente tem que se preocupar. A gente está o tempo todo com a cabeça, né, pensando o que a gente tem que fazer dali um pouco, né? E a gente está sempre se sobrecarregando. E muitas vezes a gente está pegando responsabilidades que às vezes a gente não vai dar conta. E essa nossa frustração gera uma raiva tão grande na gente que a gente não expressa, né? Fica ali entalado, e quando alguma coisa acontece, a gente coloca isso para fora sob essa forma de perder a paciência. Então a gente precisa separar, aprender a separar, né? Se a gente está perdendo a paciência porque de fato a gente é uma pessoa pavio curto, né? Se faz parte do nosso temperamento isso, ou se a gente está perdendo a paciência por coisas que nos acontecem. E aí, né, um primeiro passo para a gente ter mais paciência é olhar pra gente, a gente se colocar nesse processo, né, de autoconhecimento e entender o que é que a gente pode fazer para primeiro a gente se sentir bem, melhor, menos sobrecarregado, né, e depois pensar em não perder a paciência, né? Então, assim, uma dica muito importante para quem tem aí rede de apoio, né? Ou mesmo se você não tem uma rede de apoio, o que é que você pode pedir para outra pessoa, pedir para o seu companheiro, o que é que você pode pedir para sua rede de apoio, o que é que você pode abrir mão, né? Que vai fazer com que você se sinta melhor. Então, às vezes a gente não percebe que às vezes tem coisas simples do dia a dia que não está bom, que a gente não deu conta de fazer, né? Não tá legal, mas que está tudo bem. Porque a gente exige, né, um nível de perfeição e um nível de paciência muito alto, né? A gente fica sempre pensando assim: ah, mas eu queria ser mais paciente, mas eu queria ser melhor para meu filho, mas eu queria ser uma esposa melhor. Mas o que você pode fazer para você, né, ser melhor e não querer ser para os outros, mas querer ser para si própria, né? Eu abri mão de algumas coisas aqui em casa, de algumas tarefas, eu deleguei porque eu precisava de mais tempo para mim, para o meu trabalho, para as coisas que me fazem sentir bem. Então eu deleguei, eu pedi ajuda, chegou um momento em que eu mesma disse: eu preciso de ajuda, eu não dou conta de fazer isso daqui, né? Eu preciso abrir um espaço aqui na minha vida para eu me sentir bem, para eu me sentir melhor. E a gente alimentando, né, a gente mesmo, a gente nutrindo essa nossa necessidade de estar bem com a gente mesmo, é que a gente vai conseguir oferecer alguma coisa para o outro. Se a gente não nutrir a nossa pessoa, a gente não consegue nutrir a pessoa do outro. Então, se você não se nutrir com as suas necessidades, você não vai conseguir atender a necessidade do seu filho de ter uma mãe mais paciente, né? Então, em primeiro lugar de tudo, o que vem a gente olhar para dentro de si, né? Para nossa condição, para aquele momento ali que a gente está passando, o que é que a gente pode fazer naquele momento de estresse, né? E que a gente está se sentindo sobrecarregado para aliviar a nossa carga. Então, esse momento aqui da pandemia, a gente está com muitas tarefas, as crianças estão em casa o tempo todo, a família está em casa o tempo todo, então é claro que as coisas sujam mais, né, que tem mais tarefas para fazer, muitas coisas se acumulando, né, o trabalho para você dar conta, e você tem que ali ficar equilibrando pratos. Então, peraí, o que eu posso fazer? Eu acho que eu até já dei esse tipo de dica, por exemplo... Hoje não dá pra eu fazer, vou dar um exemplo aqui de casa, tá, gente? Hoje não vai dar pra eu fazer uma refeição legal, um arroz, um feijão, uma salada, né? Hoje eu vou fazer uma canja, sabe? Eu sempre tenho alguma coisa ali no freezer pré-preparado
e hoje eu tenho frango em cubos, então eu vou fazer uma canja super rápida, de 10 minutos, porque hoje eu não vou ter tempo de cozinhar. Mas se eu fizer essa cobrança pra mim de que eu tenho que preparar uma mesa linda para jantar, eu vou me frustrar, né? E claro, depois eu vou estar aqui com meu filho, ao invés de eu ter um tempo de qualidade com ele, eu vou estar preocupada que eu tenho que fazer a janta, entende? Então, assim, se ele fizer qualquer coisa, se ele não me deixar fazer a janta, eu vou perder a paciência com ele. Então, assim, hoje eu vou abrir mão de fazer a janta, porque eu não vou ter tempo. Eu sei que quando eu tô sozinha com meu filho, ele não me deixa fazer nada, ele quer a minha atenção, ele quer o tempo de qualidade comigo, e a minha prioridade é estar com ele, não é uma mesa linda para jantar. Vamos fazer uma boa refeição? Vamos, né? Com legumes, nutritiva, saudável, caseira, mas simples. E é o que eu tenho para hoje, né? Hoje é isso que eu posso ofertar para o outro, né? Para que eu mantenha o meu eu nutrido, a minha própria necessidade, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. E exatamente, é assim, se a gente não estiver bem com a gente, se a gente não se autoconhecer, né, e educar as nossas emoções, como é que a gente vai ajudar o outro nesse processo? A gente não consegue, porque ninguém pode oferecer o que não tem. Você não pode, né, oferecer amor se você não amar a si próprio. Né? Então você não pode oferecer um tempo de qualidade de verdade se você não tiver o seu tempo de qualidade, que é o tempo de qualidade que vai nutrir a sua necessidade. E é fundamental a gente entender isso, que a nossa paciência, estender a nossa paciência começa pela gente, né? É porque, né, Daisy, se eu tô entendendo aqui o seu comentário, é mais fácil a gente identificar o problema no outro do que na gente, né? Então, quando o seu marido tá sem paciência com você, você já logo pensa, é um problema no trabalho, é aquela coisa que não deu certo, né? Mas a gente olhar pra gente e pensar assim, por que é que eu estou sem paciência? Por que que eu explodi com meu filho hoje? O que foi que me aconteceu? Que sentimento que eu tive? Né? O que não deu certo pra mim? O que me fez ficar com tanta raiva, com tanta dor dentro de mim? Pra descontar isso no meu filho, né? Pra deixar isso explodir no momento que eu estava com ele, que eu estava lidando com ele. Então, olhar para o outro sempre é mais fácil de identificar, né? Mas é muito mais prazeroso e evolutivo pra gente, do ponto de vista, né, da humanidade, quando a gente reconhece os nossos pontos que precisam ser melhorados. Então, para a gente ter mais paciência, esse é o caminho, a gente começar a olhar pra gente, né? Então, vamos assim, o que é que eu não posso fazer hoje? O que hoje vai me cobrar demais e que eu não vou dar conta? Assim, ou você não faz, né? Ou você delega, se é uma coisa que não dá para ficar sem, você delega. Né? E assim, essa coisa da refeição na pandemia, ela tem tirado assim muito a nossa paz de mulher, né? Porque, gente, é uma louçaiada sem fim, né? Então, assim, eu tenho o hábito de sempre ter coisas pré-preparadas, adiantadas, porque em momentos agitados, em que a gente não tá dando conta, é uma facilidade que a gente tem. Então, uma organização, um planejamento prévio, pensar no dia de amanhã, o que vai acontecer amanhã? Amanhã eu tenho um compromisso, amanhã meu filho vai ficar comigo o tempo todo, amanhã não tenho rede de apoio, então o que eu posso antecipar de amanhã para hoje, para que amanhã eu fique mais calma, para que amanhã eu fique mais tranquilo? E isso faz parte também do processo, né, de cuidado com você, com o seu bem-estar, para que você possa manter o seu equilíbrio emocional, porque coisas que mexem demais com o nosso interior mexem com o nosso equilíbrio emocional, né? Um outro ponto importante é sentir, perceber, né? Quando é que a gente vai ficando assim com raiva, quando tá tudo calmo, quando tá tudo tranquilo, tá tudo fluindo dentro da gente, a gente precisa aprender a perceber qual é o comportamento do outro, né? E o que é que aquilo causa na gente. Eu contei lá num áudio no meu canal do Telecharan, né? Acho que vocês viram a mensagem lá nos stories sobre, não posso falar o nome do canal mais, porque eu tô sendo bloqueada, vocês não estão recebendo conteúdo, mas lá no canal do Charan, que tem o link lá na minha bio,
eu contei pra vocês que eu já consigo perceber quando é que eu começo a ficar com raiva, quando é que eu sei que o meu comportamento vai mudar, né? Quando eu vou me ficar assim mais agressiva. E esse é o meu limite. Eu sei quando o meu limite está chegando. Então eu contei lá nesse áudio os sintomas que eu sinto no meu corpo e outros sintomas que você pode sentir, que outras pessoas sentem, que outras mães já relataram que sentem, que ajudam você a perceber. Então quando você se dá conta daquilo ali, você começa a falar assim, não, eu tô perdendo a minha paciência, eu tô ficando com raiva, né? Eu vou explodir. E aí você vai achar uma válvula de escape, que eu vou aqui até falar algumas coisas para vocês, né? Para evitar que aconteça aquele momento de explosão, tá? Então, isso é muito importante, mas isso não acontece do dia pra noite, né? Não é uma coisa que a gente vai dormir e amanhã vai falar, nossa, aí eu sei tudo o que faz o meu corpo, o que meu corpo sente quando eu tô prestes a explodir. Não, isso vai ser um processo de autoconhecimento, vai ser ao longo do tempo, né? Você vai precisar se colocar no papel de observador, né? É como se você tivesse que sair do seu próprio corpo e olhar você dali de cima, né? O que é que está acontecendo comigo nesse momento, né? Que sinal que eu tô sentindo aqui no meu corpo, para você começar a identificar. E se vocês começarem a treinar esse olhar observador, eu tenho certeza que vocês vão conseguir identificar. Porque a gente começa a mudar a nossa visão, o nosso ponto de vista sobre a gente mesmo. Então, se coloquem no papel de observador. Sempre que vocês começarem a já resmungar, olha assim pro seu corpo e fala, peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo. É um frio na barriga, é uma tremedeira, é a minha respiração que começou a ficar ofegante, o que é que tá acontecendo, né? Então, isso é um ponto bastante importante. Eu falei também, né, sobre a gente entender, né, assim, a origem, né, daquilo que está causando aquela pressão na gente. E a gente precisa também aprender a comunicar, né, para o outro, como é que a gente está se sentindo, né? Vai chegar um momento em que você vai poder falar para seu filho. Talvez quem já tem filhos mais crescidos já consiga dar conta disso, de dizer, olha filho, hoje mamãe está indisposta, mamãe não consegue te ajudar a arrumar o quarto, então por favor, arruma o quarto para mamãe, ajuda a mamãe para mamãe se sentir melhor. Vai chegar um momento em que você vai poder falar isso para o seu filho, né? Você pode comunicar também como que você está se sentindo, por exemplo, para o seu marido, para o seu companheiro, para a pessoa que vive com você. Né? A gente precisa aprender que é muito pior a gente ficar resmungando e falando de um mau jeito com as pessoas, né? E dando patada e sendo grosseiro, do que às vezes a gente fala, olha, hoje eu tô muito cansada, eu não tô bem. Eu já leio aqui, Daisy, com mais calma, tá? Eu perdi um pouco a linha de raciocínio. Me ajudem, gente, a resgatar. Ah, tá, comunicar, né? Eu tava falando sobre comunicar. Então você pode falar, hoje eu não tô bem, hoje eu tô cansado, hoje eu não vou conseguir conversar, eu preciso descansar. Você pode ficar um pouco com a criança, que eu vou deitar um pouco mais cedo, que eu realmente preciso descansar, do que a gente ficar agindo de uma má forma, porque isso é muito prejudicial para os relacionamentos, né? Agora eu vou ler aqui para comentar. Exatamente. Aqui, deixa eu ver se eu entendi. Você percebe nas reações dele o que está acontecendo com você? É isso? Na forma como ele reage? Que você percebe? Talvez seja isso. Não sei se eu entendi direito. Mas então vamos seguindo aqui enquanto vocês vão comentando, tá? Daí eu vou lendo aqui e vou respondendo vocês, né? Então, vamos procurar pensar que às vezes a gente tá perdendo a calma por coisas que estão acontecendo com a gente, com as nossas emoções e não necessariamente com a criança, porque a criança, ela tem comportamentos esperados para a infância. Quando a gente sabe que a criança
Quando a gente sabe o que a criança é capaz de fazer na infância, né? Por exemplo, a criança vai, sei lá, lavar a mão e de repente faz uma lambança lá no banheiro e liga a torneira e se molha todo. Isso é esperado, né? Pra criança. A gente sabe que se ela tiver a oportunidade de mexer na água, ela vai querer se molhar inteira, ela vai querer molhar tudo, né? E aí a gente vai perder a paciência, a gente vai dar uma bronca, a gente, né, já vai chegar assim, como diz por aí, com os dois pés no peito para dar uma baita de uma bronca, mas esse é um comportamento esperado. Só que a gente já se irritou antes, a gente já passou por algum processo que nos causou, né, essa forte emoção, esse sentimento forte que a gente não soube lidar e que daí naquele momento ali a gente vai explodir. Então a gente precisa tratar quando a gente sente esse sentimento. Né? A gente precisa tratar ali quando a gente sente e não deixar aquilo ali se acumular, porque vai escapar. Mesmo que seja a pessoa assim mais paciente do mundo, uma hora abre a válvula de escape e escapa aquele sentimento. Não tem jeito, nós somos seres humanos, né? É, é uma forma diferente de tratar o seu filho? É isso? É, assim, nem sempre, né, a gente tem um apoio de quem tá com a gente para educar de uma forma mais positiva, né? Às vezes a pessoa, ela ainda não desenvolveu, né, essa necessidade de autoconhecimento, mas eu acredito, tá, gente? Isso é o que eu acredito que quando acontece, né, uma mudança de comportamento, por exemplo, na relação da mãe com o filho, não tem como o pai não perceber, né? Não tem como a relação da família não começar a melhorar, porque aquela mãe que gritava o tempo todo, que se descabelava, que só reclamava, que só criticava, ela vai se tornando uma mãe que olha o ponto de vista da criança, que entende sobre o desenvolvimento da criança, que entende que aquilo faz parte do desenvolvimento e não vai entrar em lutas de poder com a criança, né? Não vai entrar naquele debate, naquela disputa de quem manda mais, quem pode mais, que eu já até fiz uma live sobre isso, né? Sobre as disputas de poder, luta de poder, que na verdade é um comportamento tão infantil quanto da criança, né? A gente ficar debatendo com ela porque nós somos autoridade e ponto. Nós somos autoridade, a criança não é autoridade, então você não tem que discutir com ela, ficar ali naquela luta de poder para ver quem pode mais, né? Porque eu já até falei isso. A gente precisa ganhar as lutas com os nossos filhos, né? E não contra eles. Né? Então, assim, você passa a ser uma mãe que entende, que compreende e que tem ferramentas para lidar com aquele comportamento, que vai agir mediante aquele comportamento de uma forma mais calma, mais tranquila e sem pensar, sem levar para o lado pessoal de que aquilo ali é para te desafiar, que aquilo ali é para fazer você perder a sua paciência. Você vai olhar sobre um ponto de vista da infância, né? E sendo adulta, se comportando como adulta, não assumindo um ponto de vista também infantilizado, né? De ter que lutar ali com seu filho para disputar o poder. Não, você, se for preciso, ele vai chorar, ele vai se frustrar, mas a frustração, ela faz parte da vida e a gente precisa deixar a criança sentir esses sentimentos para aprender a lidar com eles. Porque se a gente não deixa a criança sentir raiva, a criança sentir frustração, ela nunca vai aprender a lidar com esses sentimentos. E se ela não aprende a lidar com esses sentimentos, vocês podem ter certeza, o mau comportamento e a birra vai ser corriqueiro por muitos anos ainda na vida, não só na infância. Né? Mas tem muito adulto que é birrento, que fica batendo o pé, que fica entrando em luta de poder, que fica, né, desafiando, testando os seus limites. Mas aí o que acontece? Os pais acabam cedendo, entrando numa linha mais permissiva, né? De maternidade, de paternidade e de educação, né? Como um todo. Então, nós somos autoridade, né? A gente não precisa ser autoritário, a gente não precisa dizer isso o tempo todo, porque a gente conquista autoridade quando a gente se torna mãe, quando a gente se torna pai. A gente não precisa entrar em luta de poder, o que a gente precisa é assumir um outro ponto de vista. E quando o pai percebe isso, que existe uma melhora no relacionamento da mãe com o filho, né? Fica até assim, começa a se tornar para ele uma coisa assim chata, agir diferente. Né? Agir de uma forma mais agressiva, agir de uma forma mais punitiva, porque o que acontece com a criança quando a gente tem esse comportamento
essa condução mais autoritária à criança, você acaba se desconectando sentimentalmente da criança, emocionalmente, né? E a criança, ela acaba se distanciando de você. E com o tempo, quando a criança, né, vai crescendo, ficando adolescente, você vai percebendo que é um adolescente que conversa menos com o pai, que se relaciona menos com o pai. Tô falando aqui de pai, tá? Porque é um exemplo que a gente tá tendo aqui da prática, né, da vida do cotidiano, né, da vida prática e do dia a dia de vocês, mas também acontece o contrário. Tem pais que buscam uma educação positiva porque não aguentam mais ver aquele relacionamento das mães com os seus filhos, né, e mães que só depois que percebem a mudança no relacionamento, na forma de educar, né, do pai e na melhora do relacionamento com o filho, que começa a perceber a importância e necessidade de buscar uma educação mais positiva, né? Isso também acontece, gente, o inverso também acontece, né? Então, eu acredito que quando a pessoa vê a transformação, né, aquela coisa, é ver para crer, mas a transformação, ela acontece, ela é processual, ela é longa, né? É como a gente está semeando aqui uma sementinha, a plantinha precisa crescer, dar frutos, né? E não tem como o outro não ver, não tem como você plantar uma semente, crescer uma árvore e seu vizinho não observar, né? Se você plantar ali na porta da sua casa, no quintal da sua casa. Então a mesma coisa é o pai, não tem como ele não perceber a mudança no relacionamento da mãe com o filho. E é isso, é a transformação que vai fazer ele perceber que a forma de ele agir é diferente e também o comportamento, a reação do filho com o pai, né, é que vai também fazer com que ele perceba que precisa de uma mudança, né? Então é isso, tá, gente? Eu vou seguindo aqui porque tô vendo aqui que a hora tá correndo, a hora não para. E eu quero dar dicas aqui para vocês, né, sobre como ter mais paciência. Isso é necessário esse processo de autoconhecimento, a gente começar por nós. E existem também técnicas que podem ajudar a gente no dia a dia. E eu quero trazer isso para vocês. Muito obrigada, Daisy. Fico feliz que você esteja gostando, porque eu sempre, assim, penso no que eu também gostaria, né, de receber de ajuda. Assim, eu já sou educadora há muitos anos, o tema da educação sempre esteve presente na minha vida, mas se eu não tivesse, né, tudo isso, o que eu gostaria de ter, o que eu gostaria de aprender para saber lidar com meu filho e para ter um relacionamento melhor também com o meu marido, porque quando a gente se relaciona bem com o filho, a gente se relaciona bem com o marido, a gente se relaciona bem com a família, né, e isso, sim, nutre as nossas relações, os nossos relacionamentos. E quem é que não quer, né, ter um relacionamento, uma vida pautada no respeito, né, no diálogo. Mas o meu conteúdo não é só pra mãe, não, Fê. O meu conteúdo é pra mãe, é pra pai, é pra irmão, é pra todo mundo que lida com crianças, né? Todos nós somos, né, autorresponsáveis de alguma forma pela educação das crianças com que a gente lida no dia a dia. Eu, como professora, né, fui professora por muitos anos, então fui também corresponsável por aquele processo educativo daquelas crianças, né? Então, assim, a gente que se relaciona com criança, a gente tem que estar o tempo todo pensando se esse relacionamento vai ser saudável e se vai permitir que a criança desenvolva suas habilidades, né? Então eu quero evoluir aqui um pouquinho, né? E eu quero, acima, né? Só para finalizar essa parte do autoconhecimento, quero, né, dizer assim para vocês. Eu estava falando lá que a gente exige da gente mesmo um nível muito alto de perfeição, né? A gente acha que a gente tem que ser calmo o tempo todo, que você foi calma hoje, amanhã você tem que ser calma. Que você tem que ser calma com todo mundo, o tempo todo. E a gente, assim, tem dias que a gente não acorda bem, tem dias que a gente não tá bem, tem dia que alguma coisa abalou a gente, uma notícia, um problema, um desafio da vida adulta. Então, a gente não vai ser, né, exatamente igual todos os dias. Enquanto a gente fica aqui nesse nível do eu deveria ser, eu queria ser, e a gente não entrar nesse nível de o que eu posso fazer para ser hoje, apenas hoje, né, a gente não vai conseguir ter uma mudança. Então a gente precisa ser compassivo com a gente mesmo, entender que nós somos falhos,
que nós também temos sentimentos, que a gente também tem dificuldade para lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, né? E que assim, ninguém é paciente o tempo todo. Uma hora a gente perde a paciência. Já aconteceu de eu perder a paciência com meu filho, né? Inclusive eu contei também lá no canal do Teletcharam uma situação que eu vivenciei com meu filho, né? Que eu tive que impor o limite para ele não subir na mesa. Mas, gente, tinha dias, assim, que eram tantas vezes que ele subia na mesa, tantas vezes, que quando eu olhava, assim, no espelho, minha bochecha tava toda vermelha, tava queimando, sabe? Só que o que acontece? Meu marido começou a perceber os meus sinais. E aí ele começou a fazer intervenção também. Quando ele percebia que eu já não tava mais dando conta de ir lá e de falar pro meu filho, filho, não, porque foi mais ou menos aí na faixa de 1 aninho de idade, né? E tirar ele com carinho, com gentileza, com respeito e redirecionar aquela vontade dele de ficar em cima da mesa, de mexer nas coisas que estavam em cima da mesa. Quando meu marido percebia que eu já estava esgotado, ele fazia o redirecionamento. Ele pegava o meu filho, ele ia fazer uma outra coisa e ele sempre afirmava: mamãe disse não. Né? E ele me ajudava. Então, aí eu já vou entrar então aqui numa dica, né? Que é assim a pausa positiva, né? Pra gente prolongar a nossa paciência, né? A pausa positiva, ela é muito importante, porque o que acontece? Até expliquei numa outra live, né? Quando o nosso cérebro, ele é composto por várias partes, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui com a minha mão. A gente poderia pensar, por exemplo, que essa é aqui a parte racional nossa, né, do nosso cérebro, que faz a gente pensar racionalmente, né? Só que quando a gente fica bravo, nervoso, com uma irritação, o que acontece? O cérebro, ele como se separasse as partes, ele se desintegra. E essa nossa parte racional, que faz a gente pensar antes de agir, né, ela vai lá longe. E aí a gente acaba perdendo a paciência. E pra gente reintegrar esse cérebro, pra ele voltar a funcionar racionalmente e não com as emoções, a gente precisa oxigenar esse cérebro, né? Levar oxigênio para o nosso cérebro, porque daí a nossa cabeça que foi lá para o espaço, ela volta para o lugar. E aí a gente retoma a nossa racionalidade, a nossa condição de pensar racionalmente, de tomar uma decisão e de agir com o nosso filho de forma racional. Porque eu tenho certeza que quando você pensar antes de agir, você não vai querer dar uma bronca no seu filho. Você não vai querer gritar com ele. Você não vai querer ser agressivo, seja, né, com palavras ou até mesmo com punição, com ameaça, né, ou até com palmadas. Você não vai querer fazer isso. É porque você já sabe que essa não é a melhor forma de educar. Se você fizer isso, o seu filho vai sim parar aquele comportamento, mas depois vai se repetir. E outra, você vai gerar um medo e não uma aprendizagem, né? Então, assim, quando a gente faz a pausa positiva, que pode ser uma pausa de 2, 3 minutos, que a gente faz aquela respiração mais intensa, e também é uma coisa que eu expliquei lá no áudio do Tcharam, né, do nosso canal do Tcharam, que é a respiração diafragmática, a gente recompõe o nosso cérebro e a gente consegue agir, pensar, né, e agir de forma lógica, né, de uma forma assim mais humanizada e não tanto pelas emoções. Então, se o seu filho não estiver em perigo, claro, né? Se você tiver um apoio, se você tiver alguém ali para te ajudar, que possa assumir o controle ali por 2, 3 minutos, faça a pausa positiva e respire fundo, saia de cena, né? Sai daquele ambiente. Se você tiver quem possa olhar o seu filho, cuidar do seu filho, mesmo que ele esteja numa crise de birra, faça sua pausa positiva, vá até a janela e faça ali 5, 10 respirações profundas até você sentir que você está melhor e que você pode voltar para aquela cena e agir positivamente com o seu filho. Então, a pausa positiva é um recurso que a gente pode usar para aumentar a nossa paciência, né? Para prolongar a nossa paciência. Depois você vai voltar ali para aquela cena, já com seu cérebro no lugar, a sua cabeça recomposta, a sua condição de pensar racionalmente,
e aí você vai conversar com seu filho, ou você vai redirecionar aquele comportamento, ou você vai dizer, não, não, vamos agora fazer isso, né? Se a criança é muito pequena, você vai redirecionar ela para outra coisa. Se a criança é maior, você pode fazer perguntas curiosas para ela, que são perguntas que fazem a criança pensar sobre como resolver o problema, né? Então, outro dia eu cheguei lá no banheiro e o meu filho tava com tudo molhado, gente. O banheiro inteiro tava molhado. Ele é pequenininho, ele ainda tem 2 anos, mas assim, ao invés de eu ficar nervosa, de eu dar uma bronca nele, eu já sabia o que ele tava fazendo porque eu ouvi o barulho, né? E aí eu pensei, nossa, pensa 1000 vezes, né, antes de dar uma bronca, porque eu não sou de dar bronca mesmo, isso não faz parte da minha rotina. E aí eu já perguntei pra ele, né, ele já entende muita coisa do que a gente fala, ele corresponde, inclusive, não com palavras, mas ele com ações, né, e eu perguntei pra ele, eu falei assim, filho, mas tá tudo molhado, não pode ficar tudo molhado, o que que a gente tem que fazer? Sabe? Daí ele mesmo já falou, limpar. E ele foi lá pegar um pano de chão para secar ali onde é que ele tinha molhado. Então a gente tem que conduzir a criança a pensar sobre a resolução do problema, né? E ainda eu poderia, ele é muito pequenininho, mas se ele fosse um pouquinho maior, eu teria que ter dito para ele: "E o que você pode fazer da próxima vez para não molhar todo o banheiro?" Né, pegar um apoio para lavar as mãos, pedir ajuda da mamãe para evitar que molhe tudo. O que é que você tem que fazer da próxima vez? Então veja, a criança resolve o problema naquele momento e ela busca uma solução para depois ser diferente. Né? E quando acontecer de novo, quando a criança for lá lavar a mão de novo, você vai lembrar desse combinado. A gente combinou que você vai lavar a mão com a ajuda da mamãe, né, para evitar que aconteça esse tipo de problema. Então, são 2 recursos que a gente pode usar. A pausa positiva para a gente oxigenar o nosso cérebro e dar né, voltar a essa condição de agir racionalmente, de uma forma humana e positiva. E também as perguntas curiosas, né? Ajudar a criança a resolver, pensar como é que ela pode resolver aquele problema, aquela arte, né, entre aspas, que ela fez. E o que é que ela tem que fazer da próxima vez para ser melhor. Pessoal, se vocês estão gostando e curtindo, deem aí os coraçõezinhos para eu saber que tá fazendo sentido para vocês, que isso tá relacionado com o que vocês vivenciam e que essas dicas estão sendo importantes para vocês, né? Porque são técnicas, são ferramentas que a gente vai aplicando no dia a dia para ir construindo, né, esse ter mais paciência, essa condição de agir com a criança de uma forma mais positiva, mais humana, né? E para a gente evitar uma educação tradicional mais punitiva, que a gente sabe que não ensina. Você ir lá e você dá uma bronca, um grito, uma palmada, você vai apanhar porque você fez isso. O que é que você está ensinando para a criança? Agora, quando você usa pergunta curiosa e você leva a criança, né, a refletir sobre o que ela fez, a encontrar uma solução para aquele problema, o que é que você está ensinando? Uma habilidade de vida, você está ensinando a criança a resolver problemas. Hoje é um simples problema, é uma arte, entre aspas, que ela fez, que ela vai ter que dar conta de resolver, né? Ela vai ter que buscar uma solução para aquele problema, mas ao longo da vida, no decorrer da vida e na fase adulta, essa habilidade, essa capacidade dela de resolver problemas é que vai ajudar ela a resolver os problemas da vida, do dia a dia. Qual ser humano que não tem problemas para resolver? Só que a gente precisa criar os nossos filhos para resolverem os problemas com independência, com autonomia. Né? Então, as perguntas curiosas é uma forma também que ajuda a gente a ir prolongar um pouco mais a nossa paciência, né? A gente perguntar para a criança o que ela pode fazer para resolver aquele problema. A gente não precisa punir, porque punir não vai ensinar, mas a gente precisa ensinar a habilidade. E se ela errou, se ela fez algo errado, né, que você não gostou, sair do sério e perder a compostura não vai ensinar nada para a criança. Vai ensinar que é com nervosismo que você resolve as coisas de que você não gosta. E não é isso que a gente quer ensinar para os nossos filhos. A gente quer ensinar habilidades que eles vão usar durante toda a vida. Quem está chegando agora, gente, seja muito bem-vindo. Estamos prosseguindo aqui então com as dicas. Já dei 2 dicas. Quem chegou agora vai ter oportunidade de rever a live depois. Então eu falei da pausa positiva e das perguntas curiosas, né, que a gente pode usar nos momentos desafiadores com as crianças.
E pra gente ter um tempo, né, de prolongamento da nossa paciência, né? Uma coisa também que faz a gente perder muita paciência é assim o entardecer, né? Quando vai ficando o final do dia. O meu filho, particularmente, no final do dia, ele tá muito cansado, muito cansado. Eu sinto assim, tem dias que ele tá esgotado, tem dia que ele tá tão cansado que quando ele toma uma madeira à tarde, ele dorme, né? Ele não aguenta, ele dorme. Eu não gosto que ele dorme à tarde porque atrapalha o sono da noite. Depois ele acaba indo dormir muito tarde. Então, só que esse é um momento assim que ele fica muito irritado porque ele fica muito cansado. E aí o que acontece? Muitas vezes nada do que eu faça, nada do que eu fale, acalma ele, porque ele tá com uma necessidade por trás daquele mau comportamento. Então, qualquer coisinha que ele faça, que aconteça, ele faz uma birra, ele se joga no chão, ele chora, porque faz parte do comportamento. Ele, percebem, assim, eu sei que ele tá cansado, eu sei que ele tá com sono, eu sei que ele tá esgotado, mas ele não quer dormir, eu também não fico estimulando ele a dormir. Eu sei o que é que tá por trás daquele comportamento. Eu poderia perder a minha paciência, né, e falar, tudo você chora, tudo. Mas não, gente, eu sei que ele está fazendo aquilo porque ele está cansado. E esse momento de entardecer é muito crítico para as crianças, porque de fato elas vão ficando muito cansadas, né? E aí o que acontece? É interessante a gente ter um plano para esses momentos do dia, né? Um plano para o entardecer e, de preferência, um plano que acalme as crianças. Mesmo que você seja uma mãe que trabalhe fora, que né, você provavelmente, atualmente, está todo mundo no home office. Mas mesmo que você trabalhe fora, que você chegue no final do dia em casa, às vezes com a criança já cansada, irritada, às vezes a criança fica na escolinha o dia inteiro, tem um plano para esse momento, de preferência um plano, uma atividade que acalme. Se você está fazendo home office, combine com a criança qual é o momento do dia, né, do entardecer, né, falou assim, depois que a mamãe fizer tal coisa, ou depois do lanche da tarde, nós vamos fazer uma coisa diferente. Então procure uma coisa que acalme a criança, procure uma atividade com água, procure uma atividade com massinha, uma atividade de recortar, uma atividade diferente, ensina uma brincadeira mais calma, mais tranquila, dançar, cantar música, né? Tudo com muita tranquilidade e calma, para amenizar essa sensação de cansaço que as crianças têm, né, no final do dia. E isso, assim, a gente também fica irritado, né, no final do dia. E com esse calor que tá fazendo, então nem se fale. Né, a gente já tá esgotado, a gente já tá cansado, a gente não vê a hora de acabar tudo, de todo mundo ir pra cama pra gente poder descansar. Então, essa estratégia de ter um plano para esse momento da tarde, assistir um filme, mas tem que ser uma coisa que a criança goste, né? Não adianta ser uma coisa que a gente quer que ela faça. Tem que ser uma coisa que vai, né, despertar a curiosidade, né, da criança, a vontade de fazer, pintar, colorir, mexer com corante na água, água colorida. Então, são atividades assim que estimulam a criança, né, a brincar, que motivam a criança e que acalmam, né? A criança vai passar ali algum tempo concentrado fazendo alguma coisa. Então, ter uma opção para ofertar para a criança nesse momento do dia em que tá todo mundo mais tenso, a criança tá tensa, você tá tenso também, pode ser uma excelente opção para prolongar a sua paciência. Então, ao invés de ser aquele momento desafiador, né, e que vai tirar a sua paciência, vai se tornar um momento assim mais tranquilo, mais relaxante, tanto para você quanto para a criança, porque você vai ter um momento ali com ela, um tempo de qualidade, né? E você vai desfrutar disso, a criança também, vocês vão se conectar emocionalmente, e você, assim, além de não perder a paciência, você vai ter a oportunidade de se conectar, né? De ter esse tempo de qualidade com o seu filho, né? E também, assim, então já, né, falamos aqui sobre 3 coisas: a pausa positiva, as perguntas curiosas, né, e o plano para o entardecer. Deixa eu ver aqui, gente, tem um roteiro aqui para vocês, né? Ah, tá.
a nossa forma, né, de olhar assim para os comportamentos da criança também, né? Tem uma frase aqui que eu vou dizer para vocês, né? As crianças nunca foram adultas, mas você já foi criança, né? A gente tem essa tendência de olhar para a criança como se ela fosse um mini adulto, né? A gente espera que ela haja, que ela se comporte, que ela se comunique como um adulto. E a criança não consegue ainda, porque ela não vivenciou todas as experiências e o cérebro dela não tem ainda a maturidade que o seu tem, né? Então, assim, quando a criança, ela tá naquele momento estressante, ela não tá fazendo a gente perder a nossa paciência, ela não tá ali com o objetivo de te irritar, mas tem alguma coisa que está irritando ela, né? E a gente entender isso, eu sempre falo que a gente precisa entender o que é que está por trás daquele comportamento, né? Porque a gente entendendo o que está por trás daquele comportamento, a gente pode ofertar alguma coisa que resolve, né? Então, assim, olhar mais para a criança com o olhar de infância e não com a expectativa que ela haja, pense, né, e se comunique como um mini adulto. A criança, quando ela tá mal comportada, é como se fosse um código, sabe? Um código que a gente tem que decifrar. Nem sempre é fácil decifrar, mas se a gente passa a observar mais as crianças e não olhar só para o comportamento difícil, porque a gente sempre olha para o mau comportamento, mas a gente não olha para o antes. O que é que aconteceu antes, né? Quando a gente começa a olhar para o antes, a gente começa a entender, olha, aconteceu isso por causa daquilo, né? E como eu estava falando para vocês, o meu filho à tarde, ele tem uma tendência muito grande, assim, a ficar estressado. Esses últimos dias mesmo, ele tá bem cansado no final do dia, tá bem estressado e qualquer coisinha é motivo para ele explodir. Mas eu sei que isso não é para me desafiar. Eu sei que ele tá com aquele comportamento porque de fato ele tá cansado. Então, assim, é um código e a gente vai ter que observar mais os nossos filhos, para descobrir o que é que tá por trás desse código, o que é que esse código quer nos dizer. E, gente, assim, entendam, tá? Que existem 5 coisas que fazem a criança ficar mal comportada. Assim, é batata, tá? Primeiro, ou a criança tá com fome, né? E às vezes a gente fala assim, mas acabou de comer, mas comeu agora mesmo. Só que se a criança tiver com alguma ansiedade, ela pode sentir, né, até uma fome mesmo, não só a vontade, a necessidade de comer, né, a vontade de comer, mas ela pode, assim, ter uma fome maior do que o comum, dependendo da atividade que ela fez no dia ou no dia anterior. Ela pode ter, sim, uma fome maior do que o de costume, então às vezes a criança realmente está com fome, ou a criança está com raiva, aconteceu alguma coisa que deixou a criança com raiva, ou a criança está cansada, né? E é um cansaço assim físico. Tem dias que a gente se sente muito cansada fisicamente. Não necessariamente a gente está com sono, mas a gente está cansado. Por exemplo, quando a gente faxina a casa. Não necessariamente no final do dia ou quando a gente termina de fazer o serviço da casa a gente está com sono, mas a gente está cansado, o nosso corpo sente cansaço. Só que a criança não sabe comunicar, ela não sabe dizer que o corpo dela está cansado, que ela está esgotada fisicamente. Então é a origem de um mau comportamento. O sono, quando a criança não dorme bem por algum motivo, quando ela não dorme a quantidade de horas suficiente, gera muita irritação e essa irritação gera mau comportamento. E quando a criança se sente solitária, né? Quando a criança sente que ela está sozinha, quando bate aquela necessidade de pertencimento, que eu também já fiz live sobre isso, já falei bastante, falo bastante sobre as necessidades emocionais e a necessidade de pertencimento. É uma das necessidades mais importantes da criança, né? Além das necessidades físicas. Então, aí eu entro no tempo de qualidade, a gente ter um tempo de qualidade com a criança. E tempo de qualidade é aquele tempo que a gente está totalmente com a criança, sem distração, sem celular, sem correr aqui para desligar o fogo da panela, né? Não precisa ser o tempo todo, não precisa ser o dia inteiro, mas precisa ser o suficiente para abastecer o tanquinho emocional da criança, né? Claro que tem crianças que vão ter uma necessidade maior, tem crianças que têm uma necessidade menor, mas todas as crianças têm. E aí você precisa entender, né? Se a criança está se sentindo solitária, se ela tá com essa necessidade de
se sentir amada, se sentir pertencida. E é você, assim, sentar ali com ela, deixa ela conduzir a brincadeira, né? Deixa ela inventar, deixa ela conduzir, deixa ela te pedir, te mostrar como é que ela quer que faz. Porque às vezes a gente senta com a criança e a gente quer fazer tudo do nosso jeito. Né? Deixa a criança se encher de poder, sabe? Nossa, eu posso fazer a minha mãe brincar comigo, eu posso pôr a minha mãe nesse papel, nessa situação, né? Eu posso, aquela sensação, outra necessidade super importante da criança, a necessidade de poder. Deixa a criança se encher, como se você fosse assim uma marionete, sabe? Deixa a criança fazer com você o que ela quer. Isso nutre, isso é nutritivo para a criança, é nutritivo para a inteligência emocional dela, é nutritivo para as necessidades dela. Então, assim, essas 5 coisas são as principais que vão causar o mau comportamento nas crianças. Gente do céu, eu olhei no relógio agora e tô doida, porque a hora voou já, passou muito rápido. E eu separei muita coisa, como sempre, pra falar, né, pra vocês, e nunca dou conta de falar tudo. Mas, então, assim, resumindo, né, a nossa forma de olhar para a criança, para o comportamento dela, a gente precisa tirar o foco daqui do comportamento e pensar no antes. O que aconteceu antes para a criança estar daquela forma agora? O que é que tem por trás desse comportamento que eu não tô entendendo, né? O que será que eu posso ofertar? Gente, e aqui tem outras dicas, né? Mas eu quero dar uma dica aqui, Pois é, menina, eu separo muita coisa pra falar. Eu escrevo muito. Gente, o Cantinho da Calma, né? Eu não sei se vocês já viram eu falando sobre o Cantinho da Calma, mas o Cantinho da Calma, ele de preferência tem que ser feito com crianças maiores, que são as crianças já que podem participar da construção dele. E o Cantinho da Calma, assiste depois então, minha linda. Vai lá depois no IGTV que vai estar lá disponível. E não perca as dicas, porque falaram aqui que tá ótima essa live, que tá muito bacana. E eu fico muito feliz de ajudar vocês, porque são dicas simples, mas que às vezes a gente não se dá conta no dia a dia, né? Então, gente, o Cantinho da Calma, ele serve não só para criança, mas para você também, tá? Então, se a criança é um pouquinho maiorzinha, você pode propor que ela faça um lugarzinho, que ela tenha um cantinho, um lugarzinho onde ela possa ir para se acalmar. Se a criança é um pouquinho maior, você pode perguntar para ela, olha, vamos colocar um bichinho, vamos colocar seu boneco, onde você quer fazer, você quer colocar um tapete, você quer colocar uma almofada, deixa a criança criar. Daí sempre que você estiver bravo, você vem aqui. Né? E aí a criança vai para esse lugarzinho e ela vai fazer a pausa positiva dela. E o que é a pausa positiva, né? Lembrando, é aquela respirada que você dá, é aquele tempo que você dá para sua forma racional do pensamento voltar a funcionar, né? Então, a gente precisa ensinar isso pra criança. E a gente pode ter também o nosso cantinho da calma. E o nosso cantinho da calma pode ser simplesmente a nossa cama, pode ser o seu quintal, pode ser a sua rede na varanda, né? E, ai, que bom! Fico tão feliz de transmitir paz, gente, porque assim, eu sou muito de paz mesmo. E eu quero transmitir isso pro meu filho. Então, eu acho que educação positiva é assim, é sem limites para desenvolver um ser humano, uma pessoa assim que traga mais coisas boas para esse mundo em que a gente vive, né? Para si próprio e para contribuir com o mundo, com as pessoas, para a gente ter uma vida de valor, não só para a gente passar por aqui por passar, né? Eu quero que meu filho também contribua com as pessoas, que ele traga contribuição para o mundo e que ele seja uma pessoa assim autônoma, independente, que assim ele faça um bom voo por essa vida, né? Então por isso que eu acredito muito na educação positiva. E o nosso cantinho, então, o nosso cantinho da calma pode ser a nossa rede, a nossa cadeira, a nossa cama, não importa, gente, nosso sofá. Tenha um lugar para onde você possa ir por alguns segundos quando você precisar se acalmar. E aí você fala, filho, se abaixa na altura sempre, se conecta, segura na mãozinha ou no ombro, ou as duas mãozinhas assim na criança, fala assim, filho, mamãe precisa se acalmar, mamãe vai até a rede, quando você quiser falar com a mamãe, quando você estiver pronto, a mamãe vai te ouvir. Gente, isso é assim, ó, para criancinhas maiores, né, já depois dos 3 anos e meio, isso assim, dá um tique na criança, sabe? E assim, de verdade, muda o comportamento, tira a criança daquele momento de birra, daquele momento de mau comportamento,
sabe? Porque a criança ela vai sentir uma necessidade de se conectar com você, porque a criança é empática, por natureza, a criança é ajudadora, ela vai querer te ajudar nesse momento, ela vai ter empatia por você. Né? Então tem o seu cantinho da calma também, tá bom? Gente, nosso tempo tá esgotando aqui, esse Instagram pode me derrubar a qualquer momento, então eu falei hoje, né? É que olhar que a gente tem que ter pra gente mesmo, pra gente desenvolver melhor a nossa paciência, pra gente prolongar a nossa paciência e pra gente lidar com as nossas emoções, com os nossos próprios desafios, né? Pra gente se abastecer de paciência e depois ser paciente com os outros, porque a gente precisa primeiro ter pra gente pra depois ofertar. E daí eu falei pra vocês, né, de algumas técnicas como a pausa positiva, o cantinho da calma, as perguntas curiosas e o olhar que a gente tem, né, para o comportamento da criança, que a gente precisa mudar um pouco isso, olhar o antes, o que aconteceu antes, o que está por trás desse comportamento. Então eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo, eu amo estar aqui falando com vocês, muito obrigada por terem me ouvido, deixe de novo o convite, né, para quem vai assistir depois, para quem não está ainda no canal do Tcharam, vai lá no link da bio e acessa, assim, eu fico muito feliz de gravar os áudios. Eu fiz uma enquete lá para vocês responderem, para vocês me ajudarem também no canal do Tcharam. O link tá na minha bio para vocês entrarem e eu quero também pedir para vocês passarem lá nos stories, porque eu vou deixar uma enquete sobre as lives, tá? Eu vou deixar uma enquete lá e eu gostaria muito que vocês respondessem para vocês me ajudarem assim também como eu amo ajudar vocês. Eu fico muito feliz de transmitir paz. Eu quero que vocês sejam mães mais calmas, mais tranquilas, que a maternidade não seja um fardo, que seja mais leve e que vocês de fato possam educar crianças que tenham habilidades de vida, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui, por terem ficado comigo até o final. Eu amei também estar aqui com vocês, tá? Então, ó, um beijão e até a próxima quarta a gente se encontra. Muito obrigada e tchau!